Avivamento, querido, não é uma coisa passageira. É claro que avivamento também tem a ver com algo que Deus realiza geograficamente num grupo de pessoas. Mas ser avivado é uma característica que todo cristão deve ter. Independente do temperamento, independente da classe social, ser avivado. Essa é a vontade de Deus. E não tem como ser avivado sem princípios. Repita, princípios. Ser avivado não tem só a ver com desejo. Eu queria tanto ser avivado, glória a Deus. Eu também quero. Mas existem elementos para que isso seja possível. Questões sobre as quais precisamos pensar, e muitas delas estão nesse texto. Principalmente no que tange a um dos pilares da nossa igreja, a unidade. Unidade não é só estar junto, unidade é sinergia. E isso não é uma coisa que alguém criou como uma estratégia social para mover um grupo, não. A unidade é um desejo de Deus para a sua igreja. E a unidade não é só andar junto, meu irmão. Diz a palavra de Deus que a igreja primitiva tinha tudo em comum. Já pensou? Eu tenho um amigo até hoje, né? Pastor Renato é meu amigo, ele já esteve aqui algumas vezes, né? Esteve aqui no meu último aniversário, eu estive no aniversário dele, a gente é amigo desde a 8ª série. E quando a gente andava antigamente, né, andava muito junto na escola, ia para os lugares juntos, o pessoal perguntava assim, vocês são irmãos? A gente não se parece, eu sou muito mais bonito que ele. Mas as atitudes são parecidas. Quando a gente começa a andar junto, a gente começa a se parecer com aquele que tem intimidade conosco. Vou falar de novo. Quando a gente começa a andar junto, a gente começa a se parecer com aquele que tem intimidade conosco. Efésios capítulo 4, quem achou, diga amém. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andes como é digno na vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito, do vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança de vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Mas a cada um de nós foi dada a graça segundo a medida do dom de Cristo. Diga glória a Deus. Eu quero pregar hoje sobre avivamento no corpo. A Bíblia tem uma forma também de chamar a igreja, de intitular a igreja, dentre algumas, né? Noiva, né? A igreja também é chamada de corpo. Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. O texto que nós acabamos de ler tem a ver com um avivamento. Um avivamento com elementos que o alinham. Avivamento tem a ver com alinhamento. Se nós desejamos que Deus nos avive, nos potencialize segundo a sua vontade, é necessário uma predisposição em seguir os seus preceitos, em cumprir a sua vontade, em entender o seu chamado. E aqui está um chamado não individual, mas um chamado coletivo. E a primeira coisa que eu queria falar é só isso.
afirmar para você é essa. Siga a metodologia do chamado. Siga a metodologia do chamado. O que é o chamado? O chamado é um alvo. E aqui o apóstolo Paulo está mencionando sobre um chamado coletivo. É um chamado para a igreja. E esse chamado tem a ver com alguns elementos, com uma rotina, com questões que são fundamentais para a manifestação ou para o exercício desse chamado. A primeira das quais ele vai citar é humildade. Repita comigo, humildade. Humildade é a característica daquele que reconhece a sua condição humana. É característica daquele que sabe quem é. É simplicidade. É característica daquele que sabe quem ele é, que sabe quem o outro é e que sabe quem Deus é. Na verdade, nós vivemos muitas vezes um grande desequilíbrio de uma autofigura nossa ou da figura do outro, e muitas vezes isso tem a ver com uma só coisa. Não nos conhecemos como criatura e, consequentemente, não conhecemos bem o Criador. A humildade não nos alinha, é uma percepção de si mesmo. A humildade não nos faz só menor, a humildade também nos faz do tamanho relevante daquilo que devemos ser. Quanta gente que não consegue seguir em um movimento e uma direção de unidade por falta de humildade, por falta de se conhecer. Querido, servir não te faz menor do que ninguém. Amar não te faz menor do que ninguém. Isso é coisa do mundo, uma coisa introjetada pela cultura grega. Quando você se conhece e quando você conhece o seu Deus, você aprende que servir não te submete a pessoas, ou muito menos a ser menor, que servir te promove, que servir te faz grande. Agora, para que isso seja possível, é preciso que a gente se autoconheça. Porque quando a gente conhece a si mesmo, a gente não é maior e nem menor do que aquilo que a gente deveria ser. Às vezes são tantos traumas, queridos, na infância. E preste atenção, o inimigo sabe trabalhar nisso. Eu vou falar de novo. O inimigo sabe mexer nos teus traumas, de modo que comprometa o seu propósito. Mas é noite de avivamento. Eu vou falar de novo, é tempo de avivamento. Deus quer nos curar por completo. Deus quer nos sarar por completo. Deus quer nos fazer ter uma autoimagem limpa, clara e saudável, para que nós possamos, de uma forma mais contundente, mais perfeita, mais especial, servi-lo. O que é humildade? É aquele que, apesar dos seus talentos ou mazelas, não precisa se sentir melhor ou pior do que ninguém para viver com eles. Deus tem cura para nós aqui essa noite. O texto segue dizendo sobre mansidão. Mansidão é brandura de gênio ou de índole. Preste atenção. Mansidão não é só você ser calmo. Eu estava achando engraçado ontem, né? Que eu pedi para a Eloá chamar o Mateus. Cadê o Mateus, Eloá? Tá aí? Aí eu pedi para a Eloá chamar o Mateus. Eloá, chama o Mateus lá. Aí a gente estava aqui atrás, ela veio aqui na porta, eu estou esperando o grito. Ela dá o grito, né? Aí ela, Mateus, dá um pulinho aqui, por favor. Se fosse eu, Mateus! Né? Mas não tem a ver só com isso, a mansidão. A mansidão
é uma atitude, algo que está internalizado. A mansidão é algo que tramita sobre o gênio e sobre a índole. Ou seja, a mansidão sobrepõe os impulsos, sobrepõe as intenções ruins. Todas essas coisas estão sob o domínio da mansidão. Quem é manso não falha com maus impulsos, ou seja, não ofende a outros, porque se viu ofendido. Queridos, tem uma coisa que acontece na família, principalmente sobre o casal, é que às vezes o casal está brigando e nem se lembra por que está brigando. O casal chega, rabo de arraia, né? Martelo cruzado. Pastor, você parar! Mas por quê? O que houve? O que vocês estão brigando? Eu não me lembro não, pastor, mas alguma besteira ele fez. Não se lembra nem o que foi. Mas sabe o que acontece? Quando surge uma ofensa, num debate acalorado, vira discussão. E tem um eu luciférico dentro de nós, que quando se vê ofendido, ele só pensa numa coisa, ele quer ofender também. Não importa se é verdade, não importa se é mentira, não importa se é legítimo ou não. Ele só quer responder na mesma moeda, numa moeda maior, para machucar mais do que ele foi machucado. Mas a mansidão domina sobre isso. A mansidão domina sobre esses impulsos. A mansidão domina sobre a ofensa. Alguns usam um texto bíblico para dizer que a palavra branda acalma o furor, mas o texto não é esse. O texto é: a resposta branda acalma o furor. Se alguém vem atribular, tudo bem. Isso não tem a ver com ser bobo ou com ser menor. Isso tem a ver com o que está no controle de si mesmo. Quem não controla sobre si mesmo, como vai controlar sobre a situação que está ao seu redor? Quem não controla sobre si mesmo e sobre a situação que está ao seu redor, como vai chegar em algum lugar que está mirando? Você pode dar uma glória a Deus aí? A mansidão acalma, controla os impulsos da ofensa, controla os impulsos da carne. A mansidão também, ela domina sobre a índole. Ou seja, a mansidão controla o nosso ser para não nos permitir planejar coisas ruins. Aquele cara me enfermar hoje, mas deixa ele. Amanhã eu vou ficar bonzinho aqui, eu vou fingir. Mas amanhã eu te pego, miserável. Isso não é mansidão. Mas a mansidão tem poder e tem domínio sobre isso. O texto vai seguir e vai dizer: suportando-vos uns aos outros em amor. Deixa eu te falar uma coisa, deixa eu abrir um parênteses aqui para falar sobre avivamento. Eu não estou dizendo que nossa igreja é a melhor ou que é a única, mas eu glorifico a Deus pela visão do nosso pastor. Vou te dar um exemplo, não vou falar nome de ninguém, vou te dar um exemplo. Antigamente, quer dizer, não só antigamente, mas deixa isso para lá, vamos deixar para antigamente. Os pregadores estavam no altar, alguns, né, não todos, é claro, alguns, e eles usavam de uma boa retórica, de uma boa oratória, e não tem pecado nenhum nisso. Mas se a coisa não acontecesse, eles tinham seus meios para fazer acontecer. Mas a nossa igreja tem uma visão, nós somos a igreja da palavra. Acontecer aqui é aperfeiçoamento. Acontecer aqui é crescimento. Acontecer aqui é nós levarmos alguma coisa para as nossas casas, que nós possamos exercitar essa tal coisa e nos encontrar com Deus através disso.
Você pode dar um glória a Deus por isso? Amém. E o texto vai seguir dizendo: suportando-vos uns aos outros em amor. Suportar. Sabe o que é suportar, meu irmão? Ter sobre ou contra, mas não ceder. Suportar é ter sobre ou contra, mas não ceder. Preste atenção. O texto está dando um conselho, estabelecendo uma atitude, dando uma direção. Suportando uns aos outros. Eu tenho que suportar você. Você tem que me suportar. É assim que o evangelho funciona. Ah, pastor, comigo não é assim não, hein? Pisou no meu calo, eu rodo a minha baiana. Irmão, baiana é lá em outro lugar. Aqui é evangelho. Aqui é fé. Aqui é salvação. Aqui é transformação. Suportar é ter sobre ou contra e não ceder. E a Bíblia está falando de pessoas. A gente vive um tempo tão desafiador, irmão. Sabe por quê? Porque apesar do apesar do chamado para suportar, as pessoas só querem aproveitar. Quando não é pior, se aproveitar, aí já fica pior ainda. Porque aproveitar tem a ver com desfrutar. Se aproveitar tem a ver com tirar proveito. Mas nenhum dos dois anda de acordo com a vontade de Deus. Porque não é questão de aproveitar. Não é questão de se aproveitar. É questão de suportar. Tudo bem. Tem gente que às vezes força a barra pra caramba. Mas eu tenho um testemunho para te dar. Todo mundo que nos testa nos aperfeiçoa. Todo mundo que nos testa nos faz ser melhor. Para Deus, suportando-vos uns aos outros. Pastor, mas é difícil, é quase impossível. Eu te dou um segredo: o amor. O amor é um elemento fundamental e poderoso que faz ser possível suportarmos uns aos outros em amor. Um dos significados do amor é forte afeição. Agora preste atenção. Para o mundo, amor é casualidade. Para o mundo, amor é interesse. Para o mundo, o amor é qualquer outra coisa, é quem me agrada, é quem faz o melhor, é quem me faz bem. Se não fizer bem, não é amor. Mas para Deus, amor é mandamento. Amor é pré-requisito. O alvo existe, mas ele possui meios legais sobre os quais devem ser alcançados. Humildade, mansidão, suportar o outro por meio do amor. Querido, se a gente não conseguir suportar o nosso cônjuge, a gente vai conseguir suportar quem? Se a gente não conseguir suportar o nosso filho, esse moleque aqui, meu Deus, mas o demônio! Que isso, irmão? Você está declarando uma coisa ruim. O amor está acima das preferências. O amor é uma atitude de quem conheceu a Deus e exerce-o
Não porque é o caminho mais confortável, mas porque entendeu que foi amado sem merecer. Sendo assim, eu preciso amar também. Em segundo lugar, existe um tesouro que você precisa buscar para o avivamento. Existe um tesouro que você precisa buscar. Procurando, diz o versículo 3, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Repita comigo, procurando. Ninguém procura algo que não entendeu que é valioso. Você entende isso? Ninguém procura algo que não entendeu que é valioso. O Evangelho segundo escreveu Lucas traz 3 parábolas no capítulo 15. Da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo, o filho que foi perdido. A mulher que começa a arrumar a casa, começa a buscar a dracma, se ela não visse valor naquela dracma, ela nunca buscaria. Irmão, preste atenção, ela tinha mais 9. Ela perdeu aos olhos de alguns 10%. Vou te falar um segredo aqui só para a gente escutar. Quanta gente se contentando em viver uma vida em partes. Quanta gente se contentando em viver uma vida sem menos 10, sem menos 20, sem menos 30. Mas aquela mulher não se contentou. Ela perdeu apenas uma dracma, mas ela começou a procurar diligentemente na casa. Ela começou a varrer, ela começou a buscar. E diz o texto que quando ela achou, ela promoveu uma festa. A festa não é pelo valor da dracma, a festa é pela completude. Deus não te chamou para ficar pela metade, Deus não te chamou para ficar em parte, Deus não te chamou para ficar sem 10%, Deus não te chamou para ficar sem 20%, Deus te chamou para ser completo. Buscando, procurando. Só se procura aquilo que a gente entendeu que tem valor. Precisamos procurar a unidade no espírito pelo vínculo da paz. O texto fala sobre fé. A fé citada aqui não é uma expressão apenas de confiança, ainda que tenha a ver com isso, mas é um alinhamento de crença. É uma busca incessante pelo conhecimento, para que esse conhecimento possa equilibrar a nossa unidade, o nosso relacionamento. A palavra fala sobre harmonia. Repita comigo, harmonia. A harmonia fala de estarmos juntos sem ter resquícios de pensamentos ruins, de falta de conexões, de falta de entendimento uns com os outros, por assim dizer. Agora, o que há interessante aqui é que ela fala de vínculo. Vínculo é aquele que ata, aquele que liga. Isso é muito especial. Quando eu li essa palavra aqui, vínculo, isso me chamou a atenção. Procurando guardar a unidade do espírito do vínculo da paz. Repita comigo, unidade. Repita comigo, vínculo. Paz. Preste atenção. Procurando a unidade, ou seja, construindo, buscando, valorizando. Através disso, faz um vínculo de conexão. Com o quê? Com a paz. Agora, esse vínculo é interessante. Sabe por quê, querido? Olha só. Um navio, por maior que ele seja, ele é guiado por um pequeno timão. Ele pode ser um navio enorme,
Mas lá embaixo d'água tem um pequeno timão que comanda ali para onde ele vai. Uma locomotiva e seus vagões. A locomotiva é um instrumento poderoso, de muita força. Os vagões, instrumentos de muita capacidade, levar volumes de pessoas ou de coisas. Mas eles são unidos. Eles são acoplados com um pequeno vínculo. Uma argola ou uma conexão ali entre um e outro. Eles são poderosos, eles são eficazes, são fortes e têm muita capacidade. Mas eles precisam de um vínculo. Se você está me ouvindo, diga amém. Nós somos corpo, repita corpo. Mais forte, corpo. Ossos são duros. Músculos são fortes. Mas são os tendões que trazem a harmonia entre os dois. Ossos são duros, músculos são fortes, mas são tendões que geram equilíbrio na força e geram amortecimento entre os dois. Às vezes o nosso corpo está muito forte, a nossa fé está muito firme, mas está faltando tendão. Se os tendões se partem, o corpo ou a área do corpo perde completamente o movimento. Quando Ezequiel tem a visão do Vale dos Ossos Secos, diz a palavra que Deus o coloca no meio do vale de ossos, os ossos estavam sequíssimos. E Deus clama do céu e faz uma pergunta: pode viver esses ossos? Ezequiel diz: tu sabes. Mas Deus vai usar Ezequiel para fazer aquilo que Deus sabe que pode fazer. Porque Deus vai fazer, então vai falar, então profetiza. Profetiza sobre os ossos secos. E ele vai dizer: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E diz a palavra que tem um grande reboliço e os ossos vão se juntando, cada um ao seu osso. Sabe por quê? Porque quando Deus quer fazer, não tem confusão, meu irmão. Tem organização, tem direção, tem condução. Deus está conduzindo as coisas. E os ossos se colocam de pé. E Deus diz: profetiza tendões. Tendões são essa harmonia entre o corpo. A unidade precisa ser procurada, buscada, precisa ser um tesouro. E deixa eu te falar, se nós não buscarmos isso, corremos um risco, sabe de quê? Do que está no texto: ausência de paz. Assim como buscar gera resultado de presença de paz, não buscar pode gerar uma ausência dela. Repita comigo: procurar. É preciso procurar diligentemente a unidade. Estou com um negócio aqui, eu não sei se eu falo. Quanta gente não consegue ter paz, mas sabe por quê? Porque não está procurando a unidade. Está procurando problema, está procurando afastamento, está procurando o que falar. Irmão, já falei aqui outras vezes, graças a Deus aqui não tem ninguém aqui assim não, né? Mas se tiver, Deus está nos tratando, a começar por mim, se eu estiver precisando disso. Mas a verdade é que tem gente que senta para conversar com o outro e não tem assunto se não for a vida do outro. Tem gente que o outro traz um problema, uma situação, em vez dele jogar água ou abafar com um pano, ele joga gasolina. Quero ver o inferno. E como consequência acha que está fazendo certo, mas não tem paz. Não tem tranquilidade.
Meu irmão, aqui está um elemento, um segredo poderoso na palavra de Deus. Quando você busca unidade, quando você busca unidade, seja na sua família, seja no seu trabalho, seja na sua igreja, você tem paz, ainda que não queiram paz com você, ainda que alguém decida ao contrário da paz, o seu coração está em paz, porque a Bíblia diz que quem busca a unidade tem paz. Onde estão os geradores de unidade? Onde estão aqueles que têm paz em seu coração? Onde estão aqueles que vão viver em paz? Quantas famílias eu conheço, irmãos, casamentos. Eu falo com a minha esposa às vezes, com quem eu posso falar, quando está nervosinho. E eu não sou um que não fico, não. Às vezes eu fico nervosinho também. Mas quando eu posso aconselhar outra pessoa que está nervosinha, falo, vai com calma. Não, eu vou fazer, vai acontecer. Vai com calma. Irmão, eu não separei, veio isso na mente agora. Mas preste atenção. Eu não sei se você gosta, você não é obrigado a gostar, né? Hoje em dia tem o MMA, né? Antigamente era o Vale Tudo. Se você pegar uma luta para ver entre Bob Sapp e Minotauro. Esse Bob Sapp é um ex-jogador de futebol americano. Futebol americano, é? O cara tinha 160 quilos, mas o cara não é gordinho não, irmão. O cara parece uma parede, uma muralha. Minotauro devia ter 110. Se você não visse a luta e visse a cara dos dois quando terminou, com certeza você ia falar, o Bob Sapp ganhou. Minotauro apanhou. Desculpa a expressão aqui, que nem boi ladrão. Mas no final, ganhou a luta. A gente precisa entender uma coisa, que quando a gente entra numa briga, até quem ganha sai machucado. A gente precisa aprender isso. Então tem muitas vezes que não vale a pena. É claro, se for em proteção da honra, você precisa tomar uma atitude. Não necessariamente brigar, mas precisa tomar uma atitude. Se for em preservação da fé, precisam haver uma atitude. Mas tem gente brigando por muitas outras coisas e que não tem real importância. É tempo de buscarmos unidade. É tempo de buscarmos o Senhor. Eu quero declarar que vai haver no seu coração um derramamento de paz. Um derramamento de paz na sua casa. Um derramamento de paz na sua vida. Um derramamento de paz no seu coração e na sua família. Em terceiro lugar, você foi chamado para um corpo. Repita, corpo. Mais forte, corpo. Deixa eu te falar, não tem vida fora do corpo. Se de repente meu dedo mindinho falar assim, tô meio chateado, tô meio cansado desse corpo aqui, vou fazer o seguinte, vou dar uma volta, vou dar um passeio, vou viver sozinho, vou me desprender do corpo. Não precisa nem de um dia inteiro. Se ele sair daqui, ele apodrece. Ele morre. Ele definha. Porque não há vida fora do corpo. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Deus salvou a humanidade através de Noé. E ele teve uma estratégia para fazer isso. A arca. E muito provavelmente a arca não era nem um pouco confortável. Imagina, cheio de bicho. Cheiro horrível. Ir no zoológico um dia só é bom ou não é? É legal? Sim ou não? Eu gosto, vou de vez em quando com a minha família. Mas você imagina mais de 100 dias dentro do zoológico trancado. Quem ia gostar, levanta a mão. Mas apesar, a Karen levantou a mão. Pelo amor de Deus. Liberta a tua filha, Senhor. Ela gosta de bicho, né? Ela é veterinária.
Irmão, na arca podia ser desconfortável, mas fora dela era lugar de morte. Nós fomos chamados para um corpo. É por isso que não existe Cristo em casa. O processo é esse: eu suportar você, você me suportar, e nós nos amarmos uns aos outros. Aleluia. Pastor, eu tenho um chamado de cantar. Glória a Deus. Eu tenho um chamado de pregar. Glória a Deus. Glória a Deus por esse chamado. Pastor, eu tenho chamado de evangelizar. Glória a Deus. Eu acredito nisso. Mas não há chamado maior do que aquele estabelecido por Deus. Não há chamado maior do que ser corpo. Se alguém se diz ter um chamado, e esse alguém não busca harmonia com o corpo, já está desconectado do que é legítimo. A nossa maior esperança não devem ser coisas na terra, porque ainda que um chamado para pregar seja legítimo, glória a Deus que Deus levante muitos pregadores, é para esse tempo. Ainda que um chamado para cantar seja legítimo, glória a Deus, existem muitos cantores, é para esse tempo. Ainda que evangelizar seja legítimo e tantas outras coisas seja legítimo, é para esse tempo. Mas o ser corpo transcende esse tempo. O ser corpo é permanente, é eterno. Vá em direção à aliança que lhe foi proposta. Qual é essa aliança, pastor? Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Repita comigo: unidade. A instrução hoje é sobre unidade, amém? Se só há um Senhor e duas pessoas estão se desentendendo, elas não estão servindo ao mesmo Senhor. Ocorre o risco de nenhuma delas estar servindo ao Senhor que deveria servir. Não são dois senhores, é só um Senhor. Não são duas fés, é só uma fé. Uma só fé. Não tem a ver com preferências. Não tem a ver com buscarmos coisas melhores a nível pessoal. Tem a ver com buscarmos uma só coisa, uma só fé, uma só direção, uma só revelação, um só caminho, uma só fé. Um só batismo. Batismo fala da identidade daquele que se rende e obedece a Deus. O batismo fala de rendição. O batismo fala de entrega. E se tem uma coisa que agrada a Deus é obediência. Repita: obediência. Aquele que criou todas as coisas. Quando a Bíblia fala daquele que criou todas as coisas, a Bíblia está falando aquele que forjou todas as coisas para se unirem, para viverem em harmonia. A criação foi feita por Deus para viver harmoniosamente. Imagina a coroa da criação. Ele é pai de todos. Repita: pai. Pai fala de um relacionamento próximo e verdadeiro. Ele é o seu pai. E sabe, talvez, quando a gente fala pai, talvez você não tenha tido, alguém não tenha tido a oportunidade de ter uma família. Ou talvez até mesmo o seu pai errou com você em algumas coisas, ou em muitas coisas. Mas deixa eu te falar, o pai que nós estamos falando é um pai perfeito. O pai que nós estamos falando é um pai bondoso.
O Pai que nós estamos falando é um Pai que cuida, que ama, que abraça, que direciona. Ele é Pai de todos, Ele é verdadeiro. Ele é sobre todos. Sabe o que quer dizer isso? Que Ele governa sobre todas as coisas. Que Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele é guardião. Ele é guia. Ele pode agir por tudo. Lembra aquele ônibus que passou outro dia? Aí você fala assim, meu Deus do céu, esse ônibus... Às vezes foi Deus que não deixou o motorista te ver. Eu quero te dar livramento, meu filho. Eu sou sobre todos, eu guardo, eu livro os meus. Sabe aquela porta que se fechou? Meu Deus, eu não entendo porque essa porta se fechou. Eu queria, meu irmão, quando eu trabalhei na Oi, rapaz, um emprego legal, rapaz, estava para me casar. Depois eles ficaram só com o pessoal que estudava direito, eu fiquei indignado, eu falei, meu Deus, por que isso? Às vezes uma porta se fecha, porque Deus está nos dando livramento, porque Deus está cuidando de nós. Às vezes o impedimento aparece, o impedimento aparece, não é por ausência de Deus, mas é pela presença dele. Quando algo acontece ou quando algo não acontece, não é Deus nos abandonando, é Deus presente na nossa vida. Lembra de Balaão lá em Números 22? Deus dá uma ordem para ele, uma orientação, queriam comprá-lo para falar contra Israel, para falar contra Moisés. Deus dá uma ordem para ele, ele desobedece. Por 3 vezes a jumenta dele está indo pelo caminho e desvia do anjo. A terceira vez Deus abre o entendimento da jumenta, a jumenta começa a falar com ele. Por que você está me espancando? Porque você não vai para onde eu estou mandando? E ela disse, você sabe que eu não fui? Porque senão você já estaria morto. Quantos livramentos você nem viu, mas aquele que é sobre todos cuidou de você. Quantas balas que não te atingiram e você nem viu. Quantos problemas você nem viu. Quantas espadas que você escapou você nem viu. Sabe por quê? Porque aquele que é sobre todos está no controle de todas as coisas. Aquele que é Senhor de tudo e de todos está movimentando as águas, está te dando direção, está te dando livramento. Até as coisas ruins que acontecem não são ausência de Deus, são a presença dele. Deus sabe o que faz. Aleluia. Você pode dizer glória a Deus. Você pode dizer glória a Deus. Ele é em todos. Ele é Pai de todos. Relacionamento. Ele é sobre todos, ele tem controle não só sobre nós, mas sobre todos os elementos que estão à nossa volta, sobre a existência. E ele é em todos. Repita em, mais forte em. No Antigo Testamento, Deus habitava em tabernáculos, posteriormente no templo. Hoje em dia, ele não é Deus com, ele é Deus em. Ele escolheu uma nova casa. Ele escolheu uma nova habitação. Deus está com você. É por isso que as respostas não estão externamente. As respostas estão internas. Você, quando orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora o teu Pai em secreto, porque o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Ei, Deus não é só com você, Deus é em você. Ele habita na tua vida, ele habita na tua família. É por isso que onde você chega, o ambiente se torna diferente, queira você ou não. Não é a tua presença, não é a tua habilidade, não são os seus predicados, é quem chegou
estou com você, é quem está lá com você, Ele é Deus. Se prenda a Ele. Se prenda a Ele. Se prenda a Ele, se prenda a Ele. Charada carabaçu, de carabaçu. Rogo-vos, pois, irmãos, eu, como preso no Senhor. Você já viu Deus prender alguém? Eu nunca vi. Você já viu alguém falar assim, ó? Rapaz, eu queria tanto sair da igreja, mas eu não consigo. Já viu? Eu nunca vi. Porque Deus não prende ninguém. Quem prende é o vício. Eu queria tanto largar o cigarro, mas não consigo. Eu queria tanto largar a bebida, mas não consigo. Tem libertação, tem nova vida. Mas quem prende é o mundo. Deus chama para fazer livre. Mas se Paulo é livre, por que ele está falando preso em Cristo? Paulo estava na prisão. Oh, glória. Mas a sua alma nunca esteve preso a nada senão ao Senhor. O que ele está falando é o seguinte: não foi ele que se prendeu a mim, fui eu que me prendi a ele. Fui eu que me agarrei nele. Fui eu que me lancei nele. E eu não largo mais. Eu não deixo mais. Eu falo como preso de Cristo. Ele não me torturou. Ele não me chicoteou. Mas ele me amou de tal maneira que eu falei: vem pra cá, eu não te largo. Eu não te solto. Eu não te deixo. Eu estou preso a ele. Eu estou preso à minha vocação. Eu estou preso naquilo que ele me chamou. Não foi ele que prendeu a mim, fui eu que me prendi a ele. Eu estou preso no amor, na unidade, no pagar preço, na humildade, no ser manso, no suportar, no caminhar. Em último lugar, os músicos aqui para ajudar, por favor. Vamos ficar de pé na presença do Senhor? Quantos aqui podem glorificar o nome do Senhor? Seja a peça fundamental naquilo que Deus forjou. Preste atenção. Deus tem um plano para você. Deus tem um plano para sua casa. Deus tem um plano para essa igreja. Ei. Seja a peça fundamental naquilo que Deus forjou. Todo criador deixa marcas na sua criação. Vou falar de novo. Todo criador deixa marcas na sua criação. Quantos aqui gostam de salada Caesar? Quase ninguém. Irmão, eu sou gordinho, mas eu me amarro numa salada Caesar. Como, filho? Só Jesus na calma. O criador da salada Caesar foi um cozinheiro mexicano. O nome dele é César Cardone. Porque todo criador deixa marca na sua criação. O processo de pasteurização. Quem já ouviu falar?
pasteurização. Né? O criador foi um cientista chamado, inclusive muito famoso, né? Louis Pasteur. Pasteurização, Louis Pasteur. Porque o criador deixa marcas na sua criação. Zeppelin, quem sabe o que é o Zeppelin? Rapaz, eu sabia o negócio que era, mas eu não sabia o nome que era. A gente estava lá na viagem e o pessoal gritou, olha o Zeppelin. Eu falei, tá amarrado em nome de Jesus. Zeppelin, parece Zé não sei o quê. Zé da encruzilhada, Zeppelin, tá amarrado. Zeppelin é aquele dirigível, né? E lá em Israel eles têm um Zeppelin que é do exército. Ele fica monitorando assim o céu, algumas áreas lá. Aí o pessoal mostrou o Zeppelin. É um balão grande, né? Que é dirigido por uma pequena nave ali, né? Então, o criador dele foi Fernandes Zeppelin. Porque todo criador deixa marca na sua criação. Você precisa entender, eu preciso entender, que nós carregamos a marca de um criador. Sabe como é que era a igreja primitiva? Eles tinham tudo em comum. Sabe como é que era a igreja primitiva? Eles abriam as suas herdades. Eles entregavam. Sabe como é que era a igreja primitiva? Ninguém precisava dizer para estarem juntos. Isso era o prazer deles, estarem juntos, estarem próximos. Por quê? Porque é na unidade que Deus se manifesta. É na unidade que Deus se move. É na unidade que Deus se revela. Não tem a ver com ajuntamento, com acúmulo de pessoas. Eles estavam juntos em propósito. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Feche os teus olhos, por favor.